Boa noite a todos, juntos mais uma vez, nesta quinta-feira, encerrando os estudos rápidos do nosso Livro dos Espíritos. Nós que estamos hoje na nossa aula 94, nos aproximando da aula número 100. Bom, ontem a gente começou a união da alma e do corpo, que vai das questões 344 a 360, lembrando que nós estamos estudando o capítulo 7, da segunda parte do Livro dos Espíritos, que vai tratar da volta do espírito à vida corporal, ou seja, da reencarnação do espírito. E ontem, então, eu fiquei devendo para vocês, né, os banners que eu costumo colocar, diz que eu tive um problema no computador, mais ou menos regularizado, só para a gente pegar o ritmo, então. Na questão 344, nós vimos que a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. E na questão 345, eu ressaltei para vocês que a união de uma alma com o corpo se dá após a concepção, e ela impede que outro espírito queira substituí-lo na reencarnação. Porém, como estes laços iniciais são ainda fracos, o espírito reencarnante ele pode rompê-los pela ação da sua vontade, ou seja, o espírito pode ter em vista a complexidade, muitas vezes, do seu relacionamento com os pais, principalmente, ou o medo muito grande que o espírito tenha de voltar à vida física, pode fazer com que a sua vontade passe a atuar na formação do novo corpo físico, fazendo com que este não seja viável à vida. E aí, muitas vezes, pode ocorrer um aborto natural. Bom, então, essas duas questões nós vimos ontem, comentamos cada uma delas de forma mais detalhada, e hoje a gente entra, então, agora iniciando o estudo dessa noite mesmo, começando na questão 346, na qual Kardec pergunta: que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Os espíritos respondem de forma bem simples: escolhe outro. Na linha A, Kardec, ainda dentro dessa mesma questão, pergunta: qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Então, foi ontem, nos comentários que eu fiz, uma das questões que a gente viu ontem, eu falei que nem sempre é a recusa do espírito reencarnante que ocasiona, né, uma má formação do feto e, consequentemente, um aborto natural. Como nós estamos ainda num planeta, num mundo de provas e de expiações, com uma matéria ainda muito densa, muito pesada, e porque ainda não somos espíritos perfeitos, nós precisamos lidar com as próprias imperfeições da matéria. Então, o aborto natural, ele pode também ser ocasionado por uma má combinação, má formação, que tem sua origem na genética dos pais. Então, algo estritamente fisiológico. Então, não é o espírito que está se recusando. Em algumas vezes, os pais podem não ter culpa dessa má formação originada pela má combinação da matéria. E nesta hipótese, em especial, passado geralmente o tempo que os médicos no plano físico aconselham, essa mãe vai poder engravidar novamente e vai ter filhos perfeitamente viáveis. Na questão 346A, então é essa que nós acabamos de ver, né, que fala que alguns desses abortos naturais têm a sua origem nas imperfeições da matéria, e na questão 347, Kardec vai perguntar: que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Uma pergunta muito interessante. Essa, vamos ler a resposta e depois a gente passa a comentar. Respondem eles: o ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Muito interessante essa resposta. Porque é necessário que nós nos recordemos que podem haver
outras possibilidades. Então, aqui, no caso aqui em questão, os espíritos dizem que como o espírito, naquele instante do aborto natural, não tem muita consciência, ele não está consciente plenamente, e muitas vezes os pais anseiam pela vinda daquela criança, né? Então não há uma descarga de ódio, de rejeição ao espírito que retorna. Então dizem eles que nestes casos não há um efetivo sofrimento do espírito que pretende retornar ao plano físico. Muitas vezes, nestes casos, né, em que a criança morre pouco depois do nascimento, né, porque o corpo não apresenta condições de prosseguir na vida, dizem os espíritos que, em geral, a prova é dos pais. Mas há uma exceção. E essa exceção que eu vou contar para vocês, a gente pode perceber muito no livro Ícaro Redimido. Para quem não leu, vale a pena ler. Um livro interessantíssimo, que trata sobre o espírito que foi Santos Dumont. Mas nós não vamos falar efetivamente de Santos Dumont, mas de algo que aconteceu com o espírito dele, que é relativamente comum na administração da vida, quando se passa a estudar as variadas experiências dos espíritos. Então, aqui nesse caso, os espíritos indicaram o fato de, às vezes, ser prova dos pais, pouco tempo de vida de uma criança após o nascimento. Mas esse caso, que é o que acontece com Santos Dumont, relatado em Ícaro Redimido, mas também relatado em outras obras mediúnicas e em estudos espíritas, nós vamos ter, por exemplo, situações muito similares relacionadas a espíritos que necessitam reconstruir o seu corpo espiritual para, porquanto ele, no passado, optou pelo suicídio. Então, vamos lá. O que acontece nestes casos? Via de regra, o ato do suicídio, o atentado contra a própria vida, ele traz consequências severas para os espíritos a nível de seu corpo perispiritual. Os danos que ele provoca no corpo físico, que o levam à morte, esses danos refletem, esses danos são assimilados pelo corpo espiritual. Não raro apresentam as mesmas sequelas no corpo espiritual. Lembrem-se que, inclusive, eu falei ontem, o nosso espírito não está ligado ao corpo físico tão somente pelo cordão prateado, mas nós estamos ligados, nós espíritos, estamos ligados ao corpo físico, célula a célula, molécula a molécula, segundo os esclarecimentos que os espíritos prestam. Então, é absolutamente lógico e compreensível quando a gente entende que aquilo que é feito de forma, muitas vezes, em geral, violenta no corpo físico, se reflita no corpo perispiritual. Assim como as grandes dores, principalmente conscienciais, que o espírito traz, se refletem e são somatizadas pelo corpo físico. Quer dizer, a doença da alma, o desequilíbrio da alma, a desarmonia da alma se reflete no corpo físico através de doenças. Muitas vezes essas doenças têm alta dificuldade de serem diagnosticadas no plano físico. Então, elas existem, os males existem, mas a ciência médica tem dificuldade para, inclusive, indicar de onde ela veio e como curá-la. Bom, então, dito isso, nós vamos entender que esse corpo espiritual dos espíritos suicidas vai necessitar de ser reconstruído. Mas isso não consegue ser realizado tão somente no plano espiritual. Ou seja, não pensem vocês que após o suicídio, com danos significativos no corpo espiritual, os espíritos desencarnados, os benfeitores espirituais, poderão sarar totalmente aquele espírito suicida. Não. Ele será amparado, ele será socorrido, suas dores serão suavizadas, mas ele necessariamente terá de retomar outras tentativas reencarnatórias para reconstruir o seu perispírito. Muitas vezes são necessárias várias
tentativas reencarnatórias. Por quê? Porque este corpo espiritual lesionado, indicando também sequelas muitas vezes emocionais, no campo afetivo, no campo mental do próprio espírito. Então, este espírito tem dificuldade de construir, vamos dizer dessa forma, um novo corpo físico pleno de vida e perfeito. Aqueles desequilíbrios que ele traz agora, que vieram por conta do seu suicídio, estes desequilíbrios que ele traz no corpo espiritual e na sua mente se refletem no corpo em formação, ocasionando muitas vezes abortos prematuros. Por quê? Porque o corpo, assimilando estas sequelas do corpo perispiritual, há uma formação desse corpo físico que não possibilita a continuidade da vida, uma má formação de órgãos, má formação de membros, ou seja, dependendo da gravidade das sequelas que aquele espírito apresenta, nas primeiras tentativas reencarnatórias isso pode se dar. Isso o quê? As sequelas oriundas do aborto, oriundas do suicídio, ocasionam má formação fetal, provocando abortos espontâneos, que nós chamamos de abortos naturais. Às vezes, o espírito de um suicida não passa por estas etapas. Às vezes, as suas sequelas perispirituais vão imprimir lesões no corpo físico, mas estas lesões não inviabilizam a vida. Então, vai haver o nascimento de uma criança que pode viver algum tempo ou viver alguns anos trazendo estas lesões. É o que nós muitas vezes vemos nas crianças especiais. Mas olhem, prestem atenção. Não estou dizendo que toda criança especial é um ex-suicida. Não é isso que eu estou dizendo. Mais uma vez, eu informo a vocês, ressalto isso, que não há matemática em relação a nós espíritos. Não há uma desencarnação igual, não há uma encarnação igual, nós não somos iguais, então a destinação, as expiações e as provas não são iguais. Não há uma produção em série. Deus não está num movimento fabril, industrial. Então, cada um de nós é um ser único, que é auxiliado pelos benfeitores, que analisam as condições individuais de cada um de nós. Então, eu estou citando possibilidades, casos que acontecem, mas não quero dizer que é sempre assim. Então, feita essa ressalva, há, então, continuando o nosso assunto, estes espíritos de ex-suicidas que conseguem, vamos dizer assim, construir um corpo apto a viver alguns anos ou muitos anos na Terra, trazendo algumas das lesões provocadas pelo ato passado. Mas, dependendo das profundas lesões perispirituais, e mais ainda, dependendo do desequilíbrio mental e espiritual do espírito, ou seja, o grau da sua desarmonia, o grau da sua fuga, o grau da sua culpabilidade, do seu remorso, tudo isso interfere com que muitos espíritos não consigam construir, mesmo que inconscientemente, um corpo físico viável. E aí, nessa hipótese, pode haver um aborto natural antes, ou a criança pode nascer, mas morrer após um curto período de tempo. Então, vocês viram que não há injustiça. Para o espírito reencarnante, nunca há injustiça. É claro que nós nos compadecemos destes espíritos, mas passemos a enxergar a beleza da justiça e da misericórdia de Deus,
que possibilita com que eles façam a reconstrução do seu perispírito. Antes, as doutrinas tradicionais diziam que estes espíritos suicidas eram condenados ao inferno eterno. Então, os espíritos disseram, não existe nada disso, penas eternas, isso não existe. Deus é Deus de compaixão, de amor e de justiça infinitos. Como que ele iria condenar um filho seu pela eternidade? E outra coisa, Deus, esse Criador no qual nós acreditamos, em sendo onisciente, quer dizer, ele sabe o passado, o presente e o futuro, quer dizer, quando ele criou o espírito, ele sabe mais ou menos a trajetória, mais ou menos não, ele sabe, ele conhece o filho, fruto da sua criação, então ele cria, já destinando o seu filho ao inferno eterno. Então nós vemos isso no Espiritismo, isso não existe, penalidade eterna não existe. Então, não obstante, muitas vezes, a dureza da lei, o fato é que essa possibilidade que a reencarnação abre a estes espíritos são novas oportunidades, não só de reconstrução perispiritual, mas de recomeço. Às vezes um longo tempo em que ele vai aprendendo através dessas tentativas frustradas de vida plena no plano físico, ele vai aprendendo a valorizar a oportunidade que antes ele não soube valorizar. Aí vocês vão me perguntar, então tá, a justiça em relação à criança, no aborto natural, ou a criança que falece logo após o nascimento, ou aquelas crianças que nascem com muitas lesões em seus corpos físicos, a gente entende. A gente entendeu que tem uma causa pregressa. Mas e os pais? Será que os pais são inocentes? Dizem os espíritos que não. Nós temos laços profundos que nos remetem a encontros no passado remoto ou imediato. O fato é que nós, via de regra, renascemos dentro de um conjunto familiar ao qual viemos nos ligando há muitas gerações. São raríssimos os casos de espíritos que renascem entre espíritos que eles antes não tinham contato. São raríssimos. Inclusive, dentro dessa raridade de experiência, nós vamos ver, por exemplo, espíritos missionários. Às vezes, espíritos que já não necessitam mais retornar ao plano físico, nem tanto retornam, porque tem uma missão a realizar em nome de Deus. Então, estes espíritos, muitas vezes, não têm estes laços kármicos, familiares que têm. Pois bem, então os pais têm sempre relação. E aí, uma vez que nós não podemos aqui fixar todas as inúmeras ocasiões e as consequências, nós precisamos generalizar, assim como Kardec faz em muitas questões no Livro dos Espíritos. Então, nós vamos dizer o seguinte, nós vamos falar a hipótese 0 e a hipótese 100. Na hipótese 100, nós vamos ter pais, ou só o pai, ou só a mãe, mas vamos falar pais, que se comprometem com aquele espírito que tenta reencarnar ou que reencarna sob severas condições por laços de profundo amor. Então, são espíritos com os quais nós viemos experienciando há milênios, e muitas vezes estes espíritos, hoje mais elevados que nós, tentaram nos orientar para melhores escolhas, para o bem, para a honestidade, para a prática da justiça e da ética, e nós, muitas vezes, não os escutamos. Mas estes espíritos, apesar da nossa desobediência, nos amam profundamente. Então, quando no plano espiritual, estes espíritos, conscientes das condições infelizes em que os espíritos muitas vezes se encontram, espíritos que, para eles, muito amados, eles se comprometem a retornar ao plano físico e receber aquele espírito como filho,
sabendo de antemão que este filho virá em severas condições físicas, ou sabendo de antemão que esse filho viverá poucos anos, ou sabendo de antemão que serão necessárias uma ou duas, três, sejam quantas necessárias forem as tentativas de retorno ao plano físico, e que muitas vezes frustrarão as alegrias destes pais ao terem que vivenciar um aborto espontâneo ou vários abortos espontâneos antes que esse espírito possa efetivamente retornar. Então, esse é o caso 100. É o caso que os pais são ligados ao espírito por amor. Então, neste caso, os pais aceitam a prova e o filho vem por expiação. Mas aí nós vamos falar agora, eu estou generalizando, viu, gente? Estou indo 100, agora eu vou falar o 0. 1. Eu vou ter de 2 a 99 outras possibilidades. Mas lá na oportunidade 1, eu vou ter pais que se responsabilizaram perante a vida em relação a este filho por débitos. Então, estes pais, em ocasiões passadas, em vidas passadas, foram os incentivadores do suicídio. Foram os provocadores do desequilíbrio mental, emocional e espiritual que levou aquele espírito ao suicídio. Foram aqueles que muitas vezes atuaram como obsessores no plano espiritual, fazendo, incentivando aquele espírito a provocasse o suicídio. Ou espíritos que trabalhavam juntos com o outro, que provocou o suicídio em si, em trabalhos do mal. Ou seja, os laços, no caso 1, são diferentes dos laços do caso 100. Porque são laços ocasionados pela imperfeição. Não necessariamente pelo ódio, mas, via de regra, pelo trabalho contra as criaturas. Pelo trabalho no campo das imperfeições, das maldades, das crueldades, dos desajustes, etc, etc. São espíritos afins porque compartilham de desequilíbrios, de imperfeições profundas, de débitos pelo crime, pela maldade, etc, e etc. Então, neste caso, os pais que não têm em si a dívida do suicídio, ou seja, os pais não se suicidaram, mas ligam-se ao espírito suicida por estes laços profundos. Estes pais irão receber. Eles podem concordar ou nem terem consciência, as reencarnações compulsórias, de que vão atravessar esta expiação. Porque se lá no caso 100 que eu citei, os pais recebem estes filhos ou vivem os dramas relacionados aos abortos como provas, porque amam, e os filhos atravessam as dificuldades, os desafios por expiação, no caso 1, que eu estou falando agora, os 3. E muitas vezes até um núcleo maior familiar, porque às vezes os irmãos também atravessam todas as dificuldades por expiação. Todos ligados. Lembrando mais uma vez que eu dei 2 exemplos genéricos para que vocês possam perceber que cada caso é analisado detalhadamente, cuidadosamente pelos benfeitores espirituais. Muito bem. Questão 348. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. Ou seja, dentro daquilo que a gente vem comentando, espíritos que, apesar do seu desequilíbrio, do seu sofrimento, têm alguma consciência, quando ainda se encontram no plano espiritual,
eles podem saber que viverão pouco tempo, ou que serão necessárias tentativas reencarnatórias frustradas, até que ele possa receber um corpo físico vital. Então, alguns espíritos, vamos dizer assim, não muito comuns, estes têm consciência. Mas não são só estes espíritos em desequilíbrio. Nós vamos ter muitas vezes espíritos que, num exemplo inverso daquele de número 100, vão retornar ao plano físico como prova. E os pais vão estar enfrentando a perda de seu filho por expiação. Então, nós temos aí dificuldades, muitas vezes, dos pais, relacionadas a débitos e compromissos do passado. E para auxiliar estes pais, um espírito melhor, mais equilibrado, que os ama, retorna à vida física, sabendo que viverá menos tempo que os pais. Para que nesse tempo ele possa trazer lições amorosas, carinhosas, afetuosas, de profunda gratidão aos pais. Tocando-os, tocando a sua sensibilidade e seu coração, para que eles tenham força quando o desafio, quando a expiação realmente se faz. Existe isso? Não. Eu gosto de dar estes exemplos que eu vou inventando aqui, ou então que eu recordo de algum livro. Eu não cito nomes, então não tem problema. Para que vocês possam ir percebendo a beleza das leis divinas. E como nós estamos ainda distantes de compreender profundamente os mecanismos que a regem. Nós conseguimos, por hora, enxergar a justiça, a lógica, a gente consegue ir raciocinando, mas como é que os mecanismos funcionam, a gente ainda não conhece com profundidade, não. Bom, mas existem casos, nessa questão, ainda fruto da nossa interpretação dessa 348, em que os espíritos reencarnam muitas vezes compulsoriamente, então eles não têm consciência nenhuma de que vai ser necessário várias experiências reencarnatórias, ou de que ele vai viver num corpo com muitas lesões físicas. Ele não tem consciência, ele é trazido muitas vezes compulsoriamente porque ele não está apto a participar das escolhas, são os benfeitores, que ele já fez tanto para desequilibrar. Suas escolhas foram tão erradas no passado, independente da inteligência, que os benfeitores tomam as rédeas das decisões, até que ele se torne apto, até que ele aprenda a ter olhos para ver. Porque os olhos para ver são olhos que enxergam a maior distância. Olhos que vejam o objetivo final do espírito. A busca pela evolução e pelo progresso, e não tão somente pelos prazeres da matéria. Na questão 349, essa é a última que nós vamos ver hoje, Kardec pergunta: quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Então, aqui Kardec abre duas possibilidades, mas eu friso para vocês que existem muitas outras. Ele está demonstrando aqui a lógica dos mecanismos divinos. Então, a primeira hipótese é, por exemplo, que haja uma programação a qual o espírito reencarnante pode participar ou não, de que, dadas as suas lesões perispirituais, não só pelo suicídio, mas pelos seus desatinos do passado, viu, gente? Estes exemplos que eu trouxe aqui, fictícios, relacionados a espíritos suicidas, é porque eles apresentam lesões severas no perispírito. Mas outros dos nossos desatinos do passado também podem ocasionar lesões severas também. Mau uso da inteligência, mau uso do corpo físico, crimes por nós perpetrados contra o outro. Tudo isso. Então, tudo que possa lesionar o perispírito pode acarretar
essa necessidade de reconstrução perispiritual e que faz com que o espírito muitas vezes sujeite a tentativas frustradas de retorno à vida física ou de retorno à vida física sob condições severas físicas, tá? Então não é só o suicídio. Ainda bem que eu lembrei de falar isso, senão vocês vão achar que é só o suicídio. Então, pode ser que dentro dessa programação desse espírito endividado, vamos colocar dessa forma, haja já a previsão, né? De que devem aproximadamente ser 1, 2 tentativas de retorno à reencarnação frustradas, e numa terceira tentativa ele consiga, né, a construção de um corpo vital. Isso pode estar programado antecipadamente. Então, o espírito não vai demorar muito tempo. E, em geral, isso acontece dentro do mesmo núcleo familiar. Quer dizer, a mesma mãe é que vai sofrer esses abortos e depois vai receber esse espírito. Mas isso não é regra, tá? Não é regra. Mas existem também os casos em que nem sempre há uma facilidade para se programar novas reencarnações. Então, eu já comentei aqui com vocês, principalmente falando do livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado pelo Chico, em que, nesse livro, há o relato, né, de toda uma reencarnação programada, assistida cuidadosamente. Então, desse cuidado, nós podemos prever que nem sempre é possível, né, que haja um reencaminhamento do espírito que teve frustrada a sua tentativa reencarnatória, ou por um aborto natural, ou por uma vida pós-nascimento de curto espaço de tempo. Mas sempre, estes espíritos estão amparados pela espiritualidade superior. Não há injustiças, nem para eles, e nem para os pais. Isso tem que ficar gravado no coração de vocês. Para que vocês, quando chamados a vivenciarem tais situações no plano físico, dentro do seu próprio núcleo familiar, ou muitas vezes dentro de núcleos próximos, de amigos, de familiares, vocês possam ter serenidade para consolarem as almas que choram. E aqui a gente vai encerrando o nosso estudo dessa quinta-feira. Agradeço a presença do Valdeci, da André do Carlos. O Valdeci coloca assim: Cris, o exato momento em que o perispírito é diminuído para adaptar ao feto é pouco antes do nascimento? Nós podemos presumir que sim, Valdeci, pelo menos de maneira genérica. Então, em reencarnações medianas, como as que o espírito Segismundo, pelo fato dele que é narrado no Missionários da Luz, né, Segismundo tem a sua forma perispiritual reduzida pouco antes de haver a sua ligação com o perispírito materno, né? Mas, se nós formos ver, por exemplo, as tentativas reencarnatórias de espíritos ovoides, esses já não têm mais a necessidade de redução perispiritual, porque eles já perderam a sua forma espiritual. Então, eu não posso generalizar. Então, eu joguei para você a situação dos ovoides, porque este é um caso que também ocorre. E, via de regra, os ovoides vão trazer com eles várias tentativas frustradas de renascimento. Por quê? Porque eles já perderam a sua forma perispiritual. Um longo tempo de reconstrução do perispírito. Então, vejam só. Se os nossos crimes imprimem lesões, com os ovoides nós vamos ver que a negativa da vida imprime também lesões severas. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Valdeci. Ou então, te deixado ainda mais curioso para buscar mais ainda situações diferenciadas dentro da lógica que a gente vem estudando. Agradeço mais uma vez a presença de todos aqueles, inclusive, que acompanham os nossos estudos em outros horários. Aguardo a presença de vocês na terça-feira que vem, às 7 horas. Lembrando, né, para quem perguntar, né, que os nossos estudos não estão só na página do Facebook, do Centro Espírita Francisco de Assis, em Varginha, mas estão também no YouTube. Então, quem perguntar, os nossos estudos estão todos eles completos no YouTube.
Grande abraço a todos e até terça-feira.